Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Vocês veem que por muitos momentos aqui, nessa passagem do Evangelho de São Lucas, do capítulo 26 a 38, fala muito de Maria. O anjo apareceu a Maria, conversou com Maria. Maria correspondeu ao pedido que o anjo tinha feito, que Deus veio falar com ela, que ela deveria ser a mãe do Salvador. E ela disse o seu sim. É interessante que na Igreja Católica, para nós católicos, Nossa Senhora ela tem vários títulos. Ela é a rainha do céu, ela é a rainha da alegria, ela é a mãe dos pecadores, ela é a rainha dos anjos, é a rainha da paz. Aqui no Brasil, de maneira especial, nós a chamamos de Nossa Senhora Aparecida. São títulos dados a ela. E hoje nós estamos celebrando um título muito especial, muito importante para nós, que é Nossa Senhora do Rosário. Todo dia, todo ano, no dia 7 de outubro, se comemora essa celebração por causa de um fato ocorrido lá no século XVI. No início da missa eu tinha falado do século XVIII, mas foi no século XVI. Os turcos otomanos, eles vinham com as suas caravelas e estavam decididos a entrar na Europa. E se eles entrassem na Europa, eles iam destruir a Europa. Principalmente as igrejas, seriam também destruídas, porque eram turcos. O Papa São Pio V, percebendo que o número de cristãos eram poucos, e nessa grande batalha que deu-se o nome de Lepanto,
ele percebeu que se não fosse pela oração, nós não iríamos ganhar. E os turcos iriam entrar e destruir tudo. Então ele convocou toda a igreja católica a rezar o terço. E o povo começou a rezar, né? Foram rezando, rezando, e a batalha foi acontecendo, e de repente, por um grande milagre, os turcos começaram a retornar. Parece que eles viram a imagem de Nossa Senhora, e aí eles retornaram. E vencemos essa guerra. Aí o Papa São Pio V declarou, por causa dessa guerra vencida pelos cristãos, colocou o dia 7 de outubro como o dia de Nossa Senhora do Rosário. E aqui entra um fato, algo muito importante para nós católicos que nós precisamos meditar também no dia de hoje. Existem várias formas de nós rezarmos. Nós podemos rezar espontaneamente, né? Oh, Jesus, me ajuda, vem em meu socorro. Jesus, eu te louvo e te adoro. Ou nós podemos rezar tendo os manuais de oração, porque a igreja mesmo, ela deixou os manuais de oração. Nós podemos rezar o Creio, nós podemos rezar o Pai Nosso, podemos rezar a Ave Maria e vários outros tipos de oração que se tem. Às vezes até quando nós não temos mais o que rezar, nós passamos por um período assim de aridez muito grande, que não conseguimos rezar, esses manuais de oração nos ajudam a rezar. Tem a oração de Jesus crucificado, onde nós nos colocamos diante do crucificado, e ali já tem a oração que a igreja já colocou para nós rezarmos assim. E tem a oração do Santo Rosário. Eu já quero dizer para vocês o seguinte: a oração do Santo Rosário, ou terço, como nós falamos aqui no Brasil, ela é essencialmente católica. Nenhum grupo de cristãos que se declaram cristãos, que não são católicos, eles não rezam o terço. Ainda mais por esse veneno que o protestantismo trouxe com Lutero e tantos outros, né? E tem uma coisa, até abrindo um parênteses, Lutero, ele amava Nossa Senhora, ele gostava de Nossa Senhora porque ele era um padre, apesar das heresias que ele trouxe, mas ele amava Nossa Senhora. Foi na medida que foi se designando outros grupos, né? Aí vieram os evangélicos, vieram os outros, aí eles começaram a entrar nessa história de que os católicos adoram Nossa Senhora. Não, os católicos não adoram Nossa Senhora. Os católicos veneram Nossa Senhora. Nós católicos amamos a Virgem Maria, porque Jesus, ele entrou no mundo por ela. Se hoje nós adoramos nosso Senhor Jesus Cristo, é por causa da Virgem Maria. Ela é a porta de entrada para Deus no mundo. Quando Deus veio pisar nessa terra, como homem que se encarnou, se tornou homem como nós, ele passou pela Virgem Maria. Como nós já sabemos muito, né? Já ouvimos falar muito sobre isso. A carne de Jesus é a carne de Maria, o sangue de Jesus é o sangue de Maria. Porque Deus não tem carne e Deus não tem sangue. Mas quando ele se torna homem, e ele se tornou homem por meio da Virgem Maria, então ele adquiriu isso. Aí os evangélicos começaram, né, com esse zelo exagerado, e é preciso compreender isso. É um zelo exagerado que tem por parte dos protestantes, de achar que se você se dirige a Nossa Senhora para pedir a intercessão a ela, das dificuldades que nós passamos e daquilo que nós precisamos, nós estaríamos colocando Jesus em segundo lugar. Zelo exagerado. E é óbvio que Jesus não vai ficar zangado porque nós nos dirigimos a Nossa Senhora pedindo que, já que ela está perto de Jesus, ela peça por nós.
E isso se influenciou dentro da igreja. Esse veneno entrou, que hoje nós encontramos católicos que se dizem católicos, mas eles dizem assim: não, eu amo só Jesus. Olha, é a mesma coisa que os evangélicos dizem: eu só amo Jesus. Ah, Nossa Senhora não. E quantos que deixaram de usar o terço? Eu espero que vocês que estão aqui participando dessa missa, ou aqueles que vão estar assistindo depois, né, no Play Canção Nova, espero que você não seja aquele católico que tenha vergonha de andar com um terço na mão. Porque você é de Jesus. Da outra vez eu falei bem assim: o homem anda com o terço no bolso e a mulher na bolsa. É uma oração tipicamente católica, mas é uma oração de contemplação. Olha como é bonita essa oração, né? Nós vimos hoje aqui o momento que o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora. Então, é uma oração de contemplação dos mistérios da vida de Jesus. E é bonito que a igreja, ela coloca os momentos mais importantes da vida de Jesus para que fique gravado na nossa mente e no nosso coração. Vocês veem que quando nós rezamos o terço, a gente não tem lá o mistério falando a cura do cego Bartimeu. Porque a cura do cego Bartimeu não tem tanta importância. Mas o anjo que aparece a Nossa Senhora. E é justamente nesse momento que o cristianismo se inicia. Isso não pode ficar esquecido. Aí toda segunda-feira e todo sábado, os católicos rezam esse mistério, os chamados mistérios gozosos, lembrando esse momento. Enquanto se reza um Pai Nosso e se reza as Ave Marias, lá no coração nós vamos lembrando. Meu Deus, que coisa importantíssima. Naquele momento que aquela mulher, tão esquecida, ninguém sabia quem era ela, de repente o anjo aparece para ela. E ali começa a nossa salvação, com a presença de Deus no nosso meio. Mas isso é demais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E vai se rezando, e vai memorizando, e vai guardando isso no coração. Aí na terça-feira nós meditamos os mistérios dolorosos, aí vamos lembrando todo o momento da paixão do Senhor, tudo que Ele fez por nós, a agonia de Jesus. Imagina naquele momento que Jesus estava prestes a morrer, aí Ele vai para o Monte das Oliveiras e Ele diz assim: Pai, está chegando a hora, me livra dessa situação. Começou a ter medo: afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás no céu. Meu Deus, Jesus teve medo naquele momento, mas Ele foi fortalecido. Aí nós vamos lembrando também das nossas dificuldades, dos nossos medos, de enfrentar dificuldades da nossa vida. Ai, Senhor, dai-me força, Ave Maria, cheia de graça. Aí nós vamos lembrando, isso vai ficando gravado no nosso coração. No momento que Jesus morre na cruz, aí lembramos, né, a quinta-feira, os mistérios luminosos, que ali vai nos levar ao entendimento do momento da pregação de Jesus, que Ele começa o seu ministério de anunciar a boa nova, e aí nós vamos caminhando. Aí no domingo a gente lembra, na quarta-feira, né? Lembramos os mistérios gloriosos, na quinta os luminosos. Gente, na medida que nós vamos meditando isso vai nos santificando. Nós vamos nos assemelhando a Deus. Nós vamos entendendo os mistérios de Deus na nossa vida.
Aí os protestantes começaram a dizer assim, é oração repetitiva, para que ficar repetindo? Como tudo deve ser provado na Bíblia, né? Que nem tudo precisa ser provado na Bíblia. Mas lá no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, os apóstolos veem Jesus rezando lá num lugar, lá no Monte das Oliveiras. Eles ficam olhando Jesus de longe, assim, rezando, né? Quando Jesus vem, aí ele diz assim, Senhor, ensina-nos a rezar. Aí Jesus diz, quando vocês rezarem, rezem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado. Isso não é repetição? Então vamos repetir. Porque Jesus nos ensinou, por que não repetir? E a oração do Pai Nosso é a oração completa, porque ali tem tudo. Por isso que se repete. Por isso que a igreja vê essa oração que é chamada até oração dominical. Porque no domingo, quando os cristãos se reúnem para rezar, para participar do sacrifício da missa, essa oração foi introduzida como a oração de todas as orações também, porque ela foi ensinada por Jesus Cristo. Ele nos ensinou essa oração. Agora veja, né? Se fala que é repetição, então significa que a nossa vida não é uma repetição. Olha, todo dia você dorme, todo dia você acorda, vai para o trabalho, tem um horário de comer, horário de tomar banho, é uma repetição. Vocês que moram na cidade grande, observem, vocês que costumam pegar o ônibus, aqueles que pegam o ônibus às 7 horas da manhã, pode olhar dentro do ônibus, todas as pessoas que estão ali são as de ontem e as de anteontem, porque estão tudo indo para o trabalho, está tudo olhando para o relógio, está tudo, é repetição. A nossa vida é uma repetição. Mas não vamos perder tempo com essa questão de repetição. Essa é a oração de nosso Senhor. E na Ave Maria nós vamos lembrar também o quê? Esse momento, né? Ave Maria cheia de graça. Como é bom todos os dias nós lembrarmos o momento que o anjo apareceu para Nossa Senhora. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Como é bom lembrar isso. Nós não podemos esquecer. Nós precisamos decorar sim. Para decorar tem que repetir. Ainda mais que essa doença do Alzheimer está aí. Nós temos a tendência de esquecer tudo. Memória fraca. E aí vem, né? Estou vendo aqui que muitos de vocês participaram desse encontro de cura e libertação que teve esses dias. Em alguns momentos assim de oração de libertação por outra pessoa, pelas pessoas, quando começa a se rezar o texto, o demônio que está ali, pelo menos expresso naquela pessoa, ela coloca a mão no ouvido e grita, pare de rezar essa oração que eu não gosto. O demônio fica enfurecido quando se reza o texto. O texto abre para nós as portas do céu e fecha a do inferno. O demônio é dissipado. Ele não gosta, ele vai embora. É uma oração que nos ajuda a nos livrar da tentação, porque você está ali passando por uma situação de tentação. Vamos dizer, tentação na área da sexualidade mesmo. Você está ali naquele momento que você não consegue, que por você mesmo, você acaba caindo, porque o demônio está te tentando. Pegue o texto e comece a rezar para ver se a tentação não vai embora. Eu vou repetir, pegue o texto e reze para ver se a tentação não vai embora. E na medida também que nós vamos repetindo a Ave Maria, nós vamos pedindo para ela, ó minha mãe, na hora da minha morte, lembra-te de mim.
Porque na hora ali também da morte, o demônio vem dar a última cartada dele. Porque ele quer a nossa alma. E ali ele começa a dizer, olha, não vai ter jeito para você, a sua vida foi errada, embora tenha sido a vida foi certa. Ele começa a mentir. E nesse momento a pessoa entra num estágio de medo, de achar mesmo que ela não vai ter jeito para se salvar. Aí quando ela diz na hora da minha morte, como nós vamos rezando e as pessoas que estão ali em volta vão rezando, é óbvio que a Virgem Maria vem. Porém, inimizade entre ti e a mulher, ela vai pisar a tua cabeça, seu bandido e feio, arrogante. A sua arrogância é vencida com a humildade de Nossa Senhora. E naquele momento também ele é dissipado. A oração do terço é a oração da família. Como é bonito quando nós vemos lá o pai, a mãe, o filho, ali diante de uma imagem de Nossa Senhora, um altar montado, e estão ali rezando, né? Isso traz paz. Eu me lembro que lá em casa, teve uma época que nós estávamos passando por muita dificuldade entre nós, assim, né? E nós começamos a rezar o terço, a paz voltou ao lar. Porque não se rezava. No instante a paz voltou ao lar. É uma oração recomendada por todos os papas e pelos santos. Me mostre um santo que não rezava o terço. Me mostre. Me mostre um santo que não se santificou com a oração do terço. Eu estou falando tudo isso para quê? Para você voltar a rezar o terço. Você precisa voltar a rezar o terço. Não vamos permitir que esse veneno que entrou na Igreja Católica e que foi disseminado pelos nossos irmãos de outras igrejas, isso venha tomar conta de nós. Para você conhecer se a pessoa é católica, é só ver o terço dela. Isso aqui é uma distinção. É o nosso distintivo. É bonito quando se anda, vê-se pelas ruas aí, as pessoas com o terço na mão rezando. E aqui eu trago uma coisa muito importante. Os jovens estão redescobrindo isso. Estão fazendo a consagração à Nossa Senhora, ali pelo método, né, de São Grigol Maria de Montfort. Aí você vê essas moças e esses rapazes rezando. Coisas que não se via antes, está começando a se viver e reviver novamente. E eu termino dizendo o que Nossa Senhora disse em Fátima. Rezem o terço todos os dias. Para que a guerra acabe e a paz volte ao mundo. Reze pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. Rezem o terço e o comunismo será dissipado do nosso meio. Bem, se Nossa Senhora falou, está falado. E não é para me exibir não, mas o meu eu já rezei hoje. Porque todos os dias de manhã, uma das primeiras orações que eu faço já é essa. Eu já começo o dia com ela, para quando terminar o meu tempo, eu possa terminar e começar junto com ela. O meu maior desejo, aqui eu termino agora a homilia, é que no momento da minha morte, antes de morrer, eu já disse para ela que ela venha me buscar. E como eu já pedi, ela virá.
Eu quero morrer assim, olha, estando ali na cama. Talvez as pessoas ali do lado, né, se tiver, porque eu não sei se eu vou morrer com pessoas do lado ou sozinho. Hoje as pessoas só vivem morrendo em UTI. Mas com gente ou não. Eu espero que aquelas pessoas que estejam do meu lado estejam ali, né? E eu dizendo, olha ela. Ela veio me buscar. Eu vou dizer lá no céu, com a graça de Deus. E o amém também.